Então, nós queremos falar sobre como fluir nos dons no Life Group. Isso é tão importante. Por quê? Porque faz parte do corpo de Cristo, da vivência do corpo de Cristo. Veja esse texto tão impressionante em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 26. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26. É impressionante esse texto da palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ele diz: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Agora, veja bem, nós sabemos que a igreja primitiva, ela reunia normalmente nas casas. Muito bem, tinha os cultos nas casas. Em vez em quando, ela reunia em grandes locais, muito daquelas aquelas igrejas das casas juntos. Alguém disse, toda semana eles se reuniam no culto de celebração. Não necessariamente. A história da igreja consta que, às vezes, pelo que eu lembro, tendo estudado isso na história da igreja, às vezes era uma vez por mês, num local grande, etc. Hoje em dia, nós praticamos a ideia de pequena reunião e grande reunião, normalmente de uma forma semanal. Tá? Agora, deixa eu só explicar algo aqui interessante. Lá na primeira igreja, mesmo em Jerusalém, era até de uma forma mais diária, porque a Bíblia fala diariamente estavam reunidos no templo e nas casas. Então, diariamente, por quê? Porque os apóstolos iam para o templo, lá o templo não era dos cristãos, o templo era dos judeus, né? Mas, por eles serem também judeus, eles tinham liberdade de usar o templo, e eles iam para o templo. E lá no templo tinha o que era chamado Pórtico de Salomão, que era um local mais aberto, mais acessível para poder reunir e ensinar. Porque o templo, naquela época, não era visto como local de ensino da palavra. Eram as sinagogas onde os judeus aprendiam a palavra. O templo era usado para sacrificar animais e adorar a Deus através do sacrifício de animais, das ofertas dadas a Deus. Porém, lá no templo tinha uma parte ao redor dele que era chamado Pórtico de Salomão, e lá, sim, eles podiam reunir, conversar, ter reuniões assim de multidões e poder reunir. Então, todos os dias os apóstolos iam lá, não só para ministrar a palavra, mas para orar também. Era o costume deles, 3 horas da tarde, pelo que a Bíblia diz, na 9ª hora, como era o costume, eles iam lá para orar. Qual é a 9ª hora? A 9ª hora é 3 horas da tarde, porque o horário começava a se contar às 6 horas da manhã, então meio-dia era a 6ª hora, e 3 horas da tarde era a 9ª hora. Então, todo dia, às 3 horas da tarde, tinha oração para quem podia ir lá. Muitas pessoas estavam trabalhando, não podiam ir lá, mas outros iam lá. E em outros horários também, eles ministravam a palavra para as grandes multidões. Então, a igreja primitiva, a primeira mesmo, ela reunia praticamente todos os dias. E também, além das ministrações diárias lá no templo, as igrejas nas casas, que nós chamamos life groups, elas ficavam reunindo nas casas. Agora, nessas reuniões bem grandes, né, onde, por exemplo, já no primeiro dia converteu 3.000, depois converteu 5.000, eram milhares e milhares de pessoas. Obviamente, não dava para praticar isso aqui, nas reuniões grandes, não dava para praticar isso, né? O que é isso? Olha, vamos ler de novo. Portanto, a partir do versículo 26, portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo,
uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Cada um é para participar, cada um é para estar envolvido. É óbvio que quando você tem uma reunião muito grande, não dá para fazer isso. Imagina se eu fosse falar, não, nesse Tadel aqui, todos vocês, cada um vai vir aqui na frente, rapidinho, e só dar alguma palavra, algum salmo, uma palavra de instrução, alguma revelação, alguma língua, interpretação. Daria para todos fazerem isso nessa reunião do Tadel? Obviamente que não. Então, isso é para ser feito quando? Nas igrejas das casas, que nós chamamos Life Group, tá certo? Então, isso é para ser praticado. Pastor, quando que a gente pratica isso? Tá, tem várias formas de praticar isso. E eu vou estar mergulhando nisso, se Deus quiser. Mas antes, eu quero que você note que nessa lista aqui existe o falar em línguas, o interpretar. Então, uma das coisas mais básicas é que todo líder de Life Group deve ser batizado no Espírito Santo. E ele também deve poder fluir nos dons do Espírito Santo, tá certo? Nós sabemos que para ser qualificado para ser um líder de Life Group, nós pedimos a pessoa para ser batizada no Espírito Santo. Vocês lembram aquelas 9 qualificações para ser discipulador? Na realidade, é dentro das 9 qualificações para ser um discipulador. Uma das 9 qualificações é ser batizado no Espírito Santo. Eu acho que é para ser discipulador, se eu não me engano, né? Olha aí, Pérez, por favor. Eu acho que é para ser discipulador. Nós já pedimos a pessoa para ser batizada no Espírito Santo, porque nós queremos, antes dela estar cuidando de outras vidas, dela já ser batizada no Espírito Santo, porque tem 9 qualificações para ser um discipulador e 9 qualificações para ser um líder de Life Group. Qual é a primeira qualificação para ser líder de Life Group? É que já seja um discipulador. Então, até para poder se tornar um líder de Life Group, até para entrar no trilho do líder de Life Group, a primeira coisa é se tornar um discipulador. E para se tornar um discipulador, tem 9 qualificações, né? Vocês, sem olhar na lista aí, podem falar abertamente aí algumas das qualificações para se tornar um discipulador. Quais são algumas? Sem olhar na lista. Quem não está olhando na lista, mas só lembra mais ou menos as 9 qualificações. Podem falar aí. Não, acho que batizar nas águas é para ser líder de Life Group. Tá? É na outra lista. Expresso 1, isso mesmo. Expresso 1 a gente sabe que está na primeira, né? Porque o que é o Expresso 1? É um curso intensivo para se tornar um discipulador, não é mesmo? Nova criatura, isso mesmo. Classe Nova Criatura é uma das coisas também. DNA, estação DNA, muito bem. Eu creio que isso faz parte também, né? Eu sei que o café com pastor, né? Se tornar um membro da igreja também, né? Ser batizado no Espírito Santo, ter terminado o primeiro livro do discipulador, do discipulado, do acompanhamento inicial, né? E ser batizado com o Espírito Santo também é uma das qualificações. Fazer aqueles vídeos, aqueles 3 vídeos pequenos de como usar o manual do discipulador, também é uma das qualificações. Muito bem, então escuta bem. Olha, o que eu vou falar aqui é muito forte, é muito interessante. Veja bem, qual é a razão principal que nós queremos que a pessoa já seja batizada com o Espírito Santo antes dela discipular outra pessoa? Porque, obviamente, você que já entregou a vida a Jesus, mas não é batizado com o Espírito Santo mora dentro de você, ele mora dentro de você. Porém, o que Jesus disse? Ide fazer discípulos de todas as nações. Vão fazer discípulos. Só que aí ele falou para os discípulos, ele falou, mas antes de vocês saírem, tentar discipular a gente, ganhar vidas e discipular essas pessoas, ele falou, fica em Jerusalém.
e permaneça lá até que sejais revestidos com poder do alto. Porque João verdadeiramente vos batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Em outras palavras, nem tenta ir fazer, pregar o Evangelho, ganhar almas para Jesus e discipular pessoas, se você não for batizado com o Espírito Santo. É igual você tentar fazer uma casa de madeira só com uma faquinha que serra assim, né? E você tentar cortar as árvores e fazer aquela casa, imagina. Agora, quando você faz com o Espírito Santo, é como se fosse usando todo o maquinário elétrico, né? Corta a árvore, serra as tábuas e faz aquela casa. Então, é preciso ser batizado com o Espírito Santo para poder cuidar bem de pessoas. Então, até para ser um discipulador tem que ser batizado com o Espírito Santo. Agora, e antes de ser um líder de life group, obviamente a pessoa já é discipulador. Agora, escuta bem, se eu for batizado com o Espírito Santo, e nós permitimos, alguém fala assim, pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas eu não falo em línguas, eu posso ser líder de life group? Pode, nós não exigimos que a pessoa fale em línguas para poder ser líder de life group. Agora, todo cristão batizado com o Espírito Santo pode falar em línguas. Todo cristão pode falar em línguas, tá? O problema é que tem muitos bloqueios, porque algumas pessoas foram criadas em igrejas bem tradicionais. E elas, por serem criadas em igrejas bem tradicionais, criaram bloqueios mentais contra o falar em línguas. Existem algumas pessoas que foram criadas em igrejas onde as igrejas ensinavam o seguinte: o falar em línguas é coisa do diabo, né? E a pessoa hoje, agora, ela já conhece a palavra, ela sabe que isso é mentira, que assim como o diabo pode, sim, imitar qualquer coisa, né? O diabo pode imitar, tem pessoas que já... eu lembro uma vez uma jovem estava lá orando em línguas, num grupo de oração onde a gente estava, né? Nós estávamos lá, era uma vigília, e eu cometi o erro de simplesmente pensar, era uma vigília, as portas fechadas, nem era no auditório principal da igreja, era como se fosse o auditório 2, porta fechada, só um monte de crente lá para orar a noite toda, ou para orar uma parte da noite, não lembro se era a noite toda ou uma parte da noite. E eu cometi o erro de pensar, é todo mundo convertido aqui. Então, fui ensinando como ser batizado com o Espírito Santo e como fluir nas línguas. Aí nós todos começamos a orar em línguas, estava uma glória, uma bênção, estava tão gostoso. Quando de repente, no meio daquela multidão, todo mundo em pé, orando em línguas, e com portas fechadas, você pode orar em línguas em voz alta e projetar a sua voz. Por quê? O que a Bíblia fala? Que não é para projetar a sua voz acima da voz dos outros, quando as portas estão abertas, no sentido que está aberto ao público. Porque a Bíblia fala que quando você ora, se tiver todo mundo orando em línguas, e entrar um incrédulo, ou seja, uma pessoa que não converteu, ou um indoto. O que é indoto? Alguém que não foi instruído, não teve doutrina, não recebeu instrução. Quer dizer, um cristão convertido, mas que não sabe de nada, não sabe nada sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele falou, entra um incrédulo ou indoto, ele não vai pensar que vocês todos são loucos. Por isso que ele diz, é por causa disso que ele disse, que no culto público não é para ninguém projetar sua voz acima dos outros em línguas, a não ser que estiver interpretação. E ele fala, se alguém for dar uma mensagem em línguas, bem alto aí, e não tiver ninguém para interpretar, então não é para mais ninguém dar nenhuma mensagem em línguas em culto público. Tá? Culto público é assim. Agora, ele fala, se não tiver interpretação, você pode orar em língua sim, mas entre você e Deus, em outras palavras, baixinho, sem você projetar a sua voz. Porém, quando é uma vigília, as portas estão fechadas, todo mundo é instruído aí, não tem nem incrédulo, nem indoto, ou você está em cima do monte, ou você está num lugar separado, onde está tudo, não vai
não é um culto público, não é um culto público, aí a Bíblia não proíbe. Aí pode todo mundo orar em línguas e tudo. Então nós estávamos fazendo isso. Nós estávamos lá, todo mundo orando em línguas. Estava uma bênção, quando de repente eu vi assim, no meio da multidão lá, pá, pá, e alguém, ai, tá. Aí eu, o que está acontecendo? Aí eu fui ver o que era, e tinha uma jovem magrinha lá, totalmente endemoniada, batendo nas pessoas e agredindo as pessoas, e o pior, ela estava orando em línguas. Aí, claro, nós expulsamos o demônio dela, e aí que nós fomos descobrir, ela nunca tinha entregue a vida para Jesus, ela nunca havia convertido. Então o demônio aproveitou, porque ela abriu o coração dela para receber o batismo do Espírito Santo, mas ela não era convertida. Então entrou realmente um demônio nela, ou já tinha demônio, não sei, e o demônio manifestou. Eu não sei se entrou ou já tinha. Eu só sei que ele foi expulso. Aí ela pôde converter e entregar a vida para Jesus. Aí isso me ensinou uma grande lição. A gente não ensina as pessoas a serem batizadas com o Espírito Santo sem primeiro levá-las a entregar a vida para Jesus. Quem estava aqui ontem à noite, não sei se você lembra, inclusive foi uma coisa muito interessante, porque eu estava aqui, eu estava para subir, eu estava aqui embaixo, eu estava para subir, para encerrar o culto, mas eu não quis, porque o clima estava muito gostoso, né? Ontem à noite, aquela adoração e o poder do Espírito Santo, e a palavra do Luciano foi tão forte, e aí eu pensei, não, mas eu vou. Aí eu senti o Espírito Santo falou, não, espera. Então eu esperei. Aí eu vi todo mundo adorando, e eu pensei, poxa, Deus estava me falando, Deus me falou claramente, alguém tem que falar sobre como receber o batismo com o Espírito Santo, como fluir em línguas, alguém tem que dar umas instruções aí sobre isso. Eu vou subir e falar sobre isso. Aí o Espírito Santo, eu senti, não me permitindo subir ainda. Então, eu coloquei o microfone bem aqui, para eu poder ficar adorando ao Senhor, sem o microfone na minha mão. Depois que eu coloquei o microfone aqui, o Luciano Subirá, que estava em pé aqui, ele foi lá, e eu já sabia o que ele ia falar. Porque Deus já tinha me falado, alguém tem que dar essa instrução. E ele foi lá e falou, olha, você que não é batizado, receba agora o batismo no Espírito Santo, e você que quer fluir em línguas e tal. E eu pensei, yes, é o que eu ouvi corretamente o Espírito Santo. Aí depois que ele falou isso, que ele voltou, e eu fui subindo, ele falou, e aí, faz como Deus te dirigir aí para o resto da reunião. Aí eu falei para ele, olha, Deus já tinha me mostrado que alguém tinha que fazer isso mesmo, dar essa instrução, e você foi e deu. Ele falou, uau, legal. Ele falou, e aí, você pode dar mais se você sentir de Deus. E eu realmente senti de Deus. Então eu subi e eu dei aquela instrução, mandei todo mundo repetir a oração para receber o batismo com o Espírito Santo. Mas não sei se você notou um detalhe, antes que eu mandei todo mundo repetir a oração para receber o batismo do Espírito Santo, enquanto estavam repetindo a oração, eu levei eles a entregar a vida para Jesus. Vocês lembram que eu fiz isso? Eu levei todo mundo a declarar Jesus como o Senhor da vida, porque eu já aprendi minha lição, pelo amor de Deus, não quero nenhum demônio manifestar. Converte todo mundo primeiro, batizado com o Espírito Santo, aí fala em línguas. Então, você que já nasceu de novo, você que já foi batizado com o Espírito Santo, você pode fluir em línguas. Todo cristão pode. A línguas, tem dois tipos de línguas, como o pastor Luciano já explicou. Tem a variedade de línguas, que é aquelas línguas que você fala em público, com interpretação, que equivale profecia. Línguas com interpretação vale profecia. Mas tem a linguagem de oração. Para todo cristão pode orar em línguas. Muito bem. Agora, vamos supor que você é um daqueles que foi criado numa igreja muito tradicional e criou um bloqueio contra línguas, mas você orou
em fé para receber o batismo do Espírito Santo, e você crê que você já recebeu, amém. Você já é batizado com o Espírito Santo, pode ser líder de life group, pode ser discipulador, pode ser líder de life group. Porém, nós vamos encorajar você a realmente ficar buscando para fluir também em línguas, porque nós acreditamos de coração que todo cristão tem esse direito. Jesus não disse, olha, esses sinais seguirão alguns dos que creem, ou só alguns que tiverem os dons. É isso que Jesus disse? Não, ele disse, esses sinais seguirão quem? Os que creem. Então, você entregou a vida para Jesus, foi batizado no Espírito Santo, você tem o direito. Quais são os sinais? São 5. O primeiro é, qual é? Expulsar demônios. Esse é o primeiro sinal que segue o seguidor que é batizado com o Espírito Santo, que ele enfrenta, exorcia, que deu exorcia, está bem aqui, aleluia. Ele expulsa demônios, ele exerce a autoridade dele, diz, sai, em nome de Jesus, toda obra maligna. Esses sinais serão os que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, uau, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, todo cristão batizado com o Espírito Santo tem esse direito de falar em línguas, de expulsar demônios, de orar pelos enfermos. Isso é maravilhoso. E isso pode e deve estar acontecendo nos nossos life groups. Então, escuta bem. Uma vez que o líder do life group, ele é batizado com o Espírito Santo, o que ele deve fazer? O que eu vou encorajar vocês para fazerem, tá? Quando o life group é muita gente nova, muita gente que não conhece ninguém, talvez você vai querer fazer um quebra-gelo. Qual é o outro nome para quebra-gelo que eles usam? Dinâmica, uma dinâmica, tá? Então, você vai querer fazer, por exemplo, agora mesmo, eu estava iniciando um novo life group, essa quarta-feira passada, um novo life group em um dos bairros lá da Zona Sul, e foi agora, essa quarta-feira, e era a primeira reunião, então, eu estava um pouco assim, todo mundo ainda se conhecendo, eu achei por bem fazer uma dinâmica, e eu falei, cada um vai ao redor aqui e vai falar qual é a sua fruta favorita, né? E aí vai falando sua fruta favorita. Aí todo mundo entrosou. Isso é bom. Essas dinâmicas, esses quebra-gelos são bons no início para entrosar. Agora, uma vez que a maioria está se conhecendo bem, está bem legal, eu diria, talvez você não vai querer ocupar muito tempo com isso aí. Então, no meu life group, uma vez que todo mundo já se conhece bem, aí a gente não fica fazendo essas dinâmicas. Por quê? Porque o tempo é muito curto. E a gente quer usar o tempo com toda a sabedoria. Então, o que a gente faz? Escuta bem. Eu só vou dar um exemplo, mas acima de tudo você deve seguir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, de repente, muda tudo. Eu já tive momentos que antes do louvor, eu mandei todo mundo ficar em pé, vamos orar. E aí o Espírito Santo falou para mim, antes do louvor, você vai falar assim para todo mundo, só falar uma frase para agradecer a Deus. Só uma pequena frase. Ninguém pode fazer mais do que uma frase pequena. Mas todo mundo que quiser. Não precisa, ninguém é forçado, mas todo mundo só vai dizer, obrigado, Jesus, por alguma coisa. Obrigado, Senhor, por alguma coisa. Pequena frase, só de louvor. Nenhuma petição. Aí, sabe, é muito legal você ser guiado pelo Espírito Santo, viu, líder de life group? Porque aí o seu life group vai ser muito espontâneo, muito legal, não tem um ritual, né? Um ritual que tem que seguir. Não, você deve ser dirigido pelo Espírito Santo. E ter uma coisa muito dinâmica, muito poderosa. Mas, normalmente é assim, a gente inicia, ou com uma palavra, ou com agradecimento e com uma música de louvor ou adoração. E normalmente nós só fazemos uma música. Por quê? Porque a reunião do life group não pode ser cumprida. E você quer ter tempo para várias outras coisas, tá certo? Então, agora, o que você vai querer fazer
é ocupar um pouco de tempo no começo para dar algumas instruções para os seus membros de Life Group. Por isso que eu até convidei não só os líderes de Life Group hoje de manhã, mas os membros também, porque os membros já vão ouvir essas instruções. Quais são essas instruções? As instruções é o seguinte: participação. Por favor, diga participação. Tá. Todo crente, para crescer espiritualmente, ele tem que estar dando e tem que estar recebendo. Se ele só dá, ele vai se esvaziar, ficar, né? Não é mesmo? Só está dando e nunca recebendo. Se ele só ficar recebendo a palavra, recebendo e nunca dando, ele só vai engordando espiritualmente, né? Virando cabeça de melancia, né? É só recebendo e nunca dando. Então o crente, para crescer, ele tem que estar recebendo e tem que estar dando. Então o culto, a gente vem para receber. A gente dá, claro, um pouquinho de amor e carinho no momento de conexão, a gente dá na hora da oferta, a gente dá adoração para Deus, mas, em geral, o culto é onde você recebe a palavra, recebe a unção, recebe a graça, você recebe o equipar para você sair e ser grandemente usado por Deus. Mas o Life Group não é um lugar que você vai para receber. Um Life Group é um lugar que você vai para dar, você vai lá para falar, porque para crescer espiritualmente, você tem que estar recebendo e tem que estar dando. No Life Group, você cresce espiritualmente falando, é na medida que você vai compartilhando que você vai crescer espiritualmente. Então, todo mundo vai participar no Life Group, e agora, é forçado? Não. Nunca você deve falar assim: olha, quero todo mundo falando. Não, porque de repente tem uma pessoa nova lá e ela, meu Deus, por isso que eu não quis vir para esse Life Group. Não, você sempre deixa todo mundo à vontade. Você fala assim: olha, fiquem à vontade, só precisa compartilhar. Quem quiser, fica à vontade. Mas agora, quem quiser, vai ter liberdade. E você vai instruir os irmãos do Life Group o seguinte: eu gosto de fazer muito nesse momento. Olha, no final da nossa música de adoração, cada um tenha muita liberdade. Muita liberdade. E lembre-se, isso é um lugar propício para a gente aprender e errar também. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair algumas vezes. Então, é aqui que você vai aprender. Liberar palavras proféticas, liberar palavras em línguas e interpretação, sentir palavras que Deus está dando. Então, no final do tempo de adoração, por favor, aí você pode até ler esse trecho. Vamos ler de novo, versículo 26. Portanto, pode colocar aí, 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Aí você fala: olha, se você sentir de Deus, de ler um salmo da Bíblia, ou de você dar uma palavra profética, fique bem à vontade. Aí depois daquele tempo de adoração, vai fluindo. Você vai dar um tempinho lá. Olha só, o tempo não tem que ser cumprido, está entendendo? Mas você está encorajando, você está ensinando as pessoas a fluírem nos dons, Então eu estava fazendo isso no meu Life Group, aí tem uma irmã do Life Group e falou assim, ela falou duas coisas muito fortes lá, eu nem lembro, porque faz tempo isso, mas ela falou: olha, tem alguém assim, parece que era na sua empresa, está passando isso, eu estou sentindo de Deus, e tem uma outra pessoa assim, mas foi na mosca, depois o empresário falou: meu Deus falou comigo demais através dessa irmã, meu Deus, e eu vi como que isso é maravilhoso, isso é tão lindo, sabe, as pessoas serem usadas assim, isso é tão maravilhoso. Talvez você vai querer também ocupar um pouco do tempo do seu Life Group, se você vê que tem muita gente não batizada com o Espírito Santo, de instruir como ser batizado com o Espírito Santo, né?
de como ser batizado com o Espírito Santo. E orar com todo mundo como ser batizado com o Espírito Santo. Tá certo? Então, pastor, eu nunca fiz isso. Então aprenda a fazer, ué. Amém? Não é nada complicado. Não é nada complicado. Nós vamos voltar para esse texto aqui de 1 Coríntios 14, mas vamos só olhar rapidamente agora, lá em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículo 13. Eu quero que você só aprenda bem esses 2 versículos, viu, líder de Life Group? É muito simples. Olha só o que ele diz. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Olha só, ele fala, é tão simples, é só pedir ao Pai. É só pedir ao Pai, está mais do que claro aí. Lucas 11:13, por favor, diga Lucas 11:13. Nunca esqueça desse versículo, Lucas 11:13. O outro é bem fácil lembrar também, porque também é 11. Marcos 11:24. Diga Marcos 11:24. Então, olha só o que Marcos 11:24 diz. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Então, a pessoa vai pedir o Pai e o Espírito Santo, mas a Bíblia fala que se você quer que a sua oração funcione, você tem que crer que naquele momento que você está pedindo, o Pai já está te respondendo. Então você pede ao Pai, me dê o batismo, o enchimento do Espírito Santo. E eu creio, Pai, que nesse momento o Senhor já está me dando, em nome de Jesus. Aí ele fala, crê que já o receberam e o quê? Será assim com vocês. Então já é comigo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Você leva a pessoa a saber orar em fé e receber o batismo. Pastor, e se ela não sentir arrepio? Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que tem que sentir arrepio para ser batizado com o Espírito Santo. E se ela não falou em línguas? Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que tem que falar em línguas para ser batizado. Não tem. Se ela não caiu no poder? Também não tem. Agora, a pessoa muitas vezes sente arrepio, cai no poder, fala em línguas, profetiza, mas se ela não recebeu nada disso, o importante é ela que liberou a fé. Qual é a razão principal para o batismo com o Espírito Santo? Poder. A Bíblia fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aquela palavra no grego, a palavra dinamis, que quer dizer o poder explosivo. É dali que veio a palavra dinamite. Então, você vai receber esse poder explosivo. Então, você, líder de Life Group, você pode levar as pessoas do seu Life Group, todas a serem batizadas com o Espírito Santo, e começar a fluir nos dons do Espírito Santo. Agora, vamos continuar lendo esse trecho, tá bem? Vamos ler de novo o versículo 26, mas vamos continuar lendo os outros versículos também. Tá? Estou em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 em diante. Olha o que ele diz. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês, diga cada um de vocês. Olha que lindo. Eu fico muito emocionado com isso, porque só no Life Group que isso pode acontecer. No culto público não dá para acontecer isso, mas só no Life Group acontece. Olha só que lindo. Cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Então, escuta bem. Vocês estão aqui, olha, terminou a adoração, está todo mundo falando baixinho, em línguas, talvez, falando baixinho. Aí uma pessoa de repente fala assim, queridos, eu senti de Deus para ler, olha, Salmo 37 aqui para você, só esse trecho aqui. Olha o que diz Salmo 37, que não é para se irritar
quando os ímpios estão prosperando e parece que não tem justiça na terra. É para confiar no Senhor, porque o final dos ímpios será infeliz. Eles em breve definharão, mas os mansos herdarão a terra. E todo mundo, uau, que bom, eu estava preocupando, eu estava tudo agitado, obrigado por essa palavra. Aí vocês continuam lá, aleluia, talvez a música de adoração bem baixinha, está todo mundo só orando em línguas baixinho. Aí de repente alguém dá uma mensagem em línguas, né? E dá uma mensagem em línguas, projetou a voz acima dos outros, tá? Aí tem alguém lá que tem interpretação talvez, e outra pessoa que interpreta ele, e é uma palavra profética, porque lembra, línguas com interpretação em público muitas vezes equivale a profecia. Então, uma palavra profética. Como que é a palavra profética? Ela nunca, a palavra de profecia simples, nunca é para prever o futuro, nunca é para estar corrigindo as pessoas, chamando retenção. Tem alguém aqui com pecado? Não, tá? Palavra profética, a Bíblia fala que é para edificar, para encorajar e consolar, tá? Não é, porque o fluir do ofício do profeta é outra coisa. Pessoas confundem o ofício do profeta com uma palavra profética simples. Uma palavra profética simples, ela encoraja, ela edifica, ela realmente consola as pessoas, tá certo? Então, aí vem aquela interpretação, maravilhoso. Aí vamos supor que a coisa ficou animada. Outra pessoa dá outra mensagem em línguas, e a mesma pessoa que interpretou a primeira, interpreta a segunda também. Uau! A Bíblia fala, não deve nunca passar de 3. Nunca de 3 mensagens em línguas com interpretação. Está escrito aqui. Vamos ler de novo? Olha só o que ele fala. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, nós estamos no versículo 27. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. A gente pensa, igreja, o prédio aqui do Anália Franco. Não. Igreja é a reunião, a Assembleia dos Santos. Então é a igreja na casa, no life group, tá? Fique calado no life group, falando consigo mesmo e com Deus. Quer dizer, baixinho você pode falar lá em línguas, consigo mesmo e com Deus. Você pode falar baixinho em línguas. Ele está falando de falar alto, tá? Então, ele fala assim, se depois da primeira pessoa dar uma mensagem em línguas, e fala em línguas, e não tem ninguém que interpretou, dali em diante, não pode ter mais nenhuma língua se destacando. Tá? Dali em diante, se for falar em línguas, só entre você e Deus, baixinho lá no life group. E mesmo quando tem interpretação, 2 no máximo 3. 2 no máximo 3. Tá bem? Tratando-se de profetas, que é outra coisa. Profeta é o ofício do profeta. Aí isso é outra coisa que no momento nós não instruímos muito sobre isso ainda, então um dia vamos estar ensinando mais sobre o ofício do profeta. O ofício do profeta é diferente do que a profecia simples, tá? Ele fala, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Agora olha o versículo 31. Pois vocês todos podem profetizar, um por sua vez. Quer dizer, profeta não. Ofício do profeta, que é outra coisa, que outro dia a gente entra nisso, o ofício do profeta é só 2 ou 3, tá? Que é para falar no life group. Mas a profecia simples, todos vocês poderão profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Todos podem profetizar. Aí ele volta para o assunto do profeta, porque às vezes tem uma pessoa, não, sou profeta e tal. Ele fala, esse negócio que dizer que você tem que fazer, não. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então, para dizer que, né, igual um irmão até me perguntou, até de uma outra igreja que ele estava aqui visitando, e ele perguntou, como que eu falo para o pessoal, né, da nossa igreja, que eles acham que só falam em línguas
Se você sentir uma coisa muito poderosa, que não pode falar em línguas toda hora, quando quiser. Eu falei, um dos versículos que eu dei para ele dar, era esse aqui, né? O Espírito dos profetas está sujeito ao próprio profeta. A própria pessoa, ela tem controle, sim, pelo Espírito Santo. Claro que ela é inspirada pelo Espírito Santo, cedida pelo Espírito Santo, depende do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nunca força nada, ele é um cavalheiro, ele não vai forçar você. Então a Bíblia fala, o Espírito do profeta sujeito ao próprio profeta. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Então não é para ter uma desordem lá. Você, como líder do Life Group, é para manter o controle. Então, se uma pessoa foi dar uma palavra profética, assim, que fere, que machuca, que acusa, você, primeiro, com todo carinho, talvez você que errou, porque você era para ter dado instrução melhor. Gente, profecia não é assim. O que é profecia? A Bíblia fala que é para edificar, consolar e encorajar. Então, profecia não é para estar corrigindo os outros, não é para estar prevendo o futuro. Tá? Isso aí é o ofício de profeta, que é outra coisa, um dia a gente entra lá. Mas, por enquanto, o que eu quero encorajar vocês, e muitos de vocês já foram muito bem treinados pelo pastor Arão, e até quero te encorajar, se você, no seu Life Group, ainda não foi treinado, peça o pastor Arão ou alguém da equipe dele para ir lá no seu Life Group e treinar todo mundo a como fluir no profético. Aquele dia que você pode fazer, olha uma ideia que você pode fazer no seu Life Group, naquele dia. Falar, gente, nós vamos começar só rapidamente falando um pouquinho da palavra que foi dada domingo, porque o resto do tempo aqui, né, o pastor Arão ou alguém da equipe dele aqui vai estar nos dando instruções sobre como fluir no profético, porque a partir da semana que vem nós queremos começar a fluir no profético aqui no nosso Life Group. E você separa, como eu disse, um pouquinho de tempo logo após a adoração para fluir no profético, para realmente deixar os dons fluírem, encorajar as pessoas a lerem um salmo e fluírem nos dons do Espírito Santo. Então, isso é muito precioso, muito importante. Nós vamos estar falando mais sobre isso, não só eu, mas o pastor Arão, também mais sobre isso aqui no Tadel. Então, porque nós queremos encorajar os dons a serem usados, sim, no Life Group. Porém, com decência, com ordem, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus, né, maravilhoso, onde todos serão edificados. Você recebe essa palavra? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.